Sabe quando a gente olha para uma página e parece que o cérebro dá uma travada? E outras vezes a leitura simplesmente flui? Pois é, existe um herói anônimo por trás disso, um segredinho de design que a gente vai desvendar hoje. Quem nunca passou por isso, né? De encarrar aquela parede de texto e dar uma vontade quase que instantânea de desistir. É uma frustração bem real. Mas, e se eu te disser que a solução para isso está escondida bem ali, literalmente entre as linhas? Pois é, pode parecer surpresa, mas o segredo muitas vezes não está nem na fonte que a gente escolhe, e sim no espaço que a gente deixa. O espaçamento entre linhas é o que dá um respiro para o texto, sabe? É o que transforma aquele bloco denso de palavras em algo que, de fato, convida a gente para a leitura. Vamos começar pelo básico do básico. O espaçamento simples, o famoso 1.0. Pensa nele como um modo de eficiência máxima, sabe? Aquele em que cada milímetro da página realmente conta. Aqui a gente tem uma clássica via de mão dupla. De um lado, dá para colocar o máximo de informação possível numa página, o que é ótimo para rascunhos ou anotações pessoais. Agora, do outro lado, em textos mais longos, essa densidade toda pode cansar a vista, fica uma coisa meio claustrofóbica. Então a regra de ouro é bem simples. O espaçamento simples é perfeito para aquelas anotações rápidas, para documentos informais, onde o que importa mesmo é a velocidade e a economia de espaço e não tanto uma leitura super confortável e prolongada. Ok, subindo um degrauzinho na escala, a gente chega no 1.15. E olha, esse não é um espaçamento qualquer. Ele é o padrão na maioria dos programas de texto. E tem um ótimo motivo para isso. Ele é a busca pelo equilíbrio perfeito para o nosso dia a dia. Não é à toa que o Google Docs e vários outros programas já vêm com ele de fábrica. Ele acha aquele ponto ideal, sabe, entre ser fácil de ler e não gastar a folha à toa. A única ressalva, talvez, é que para textos que precisam de uma acessibilidade muito alta, talvez seja preciso um pouquinho mais de respiro. Pode pensar no 1.15 como aquele parceiro confiável para quase tudo, de e-mails mais importantes a relatórios de rotina. É a escolha certeira que une clareza e eficiência sem nenhuma complicação. Bom, agora a gente está entrando num território um pouco mais formal. O espaçamento 1.5 é a escolha para quando a clareza e o profissionalismo precisam, digamos, falar mais alto. Aqui o benefício é visível na hora. A leitura melhora, assim, da água para o vinho. O texto ganha um ar mais arejado, o que facilita não só a leitura, mas também na hora de revisar, de fazer anotações. A consequência prática, claro, é um documento com mais páginas e um maior uso de papel. E é exatamente por isso que em trabalhos de faculdade, ensaios e relatórios mais sérios, aqueles onde cada detalhe precisa ser entendido sem esforço, o espaçamento 1.5 acaba virando a norma. A clareza aqui é prioridade máxima. Chegamos na nossa última opção, o espaçamento duplo. Mas, atenção, é bom pensar nele não como um formato final, mas sim como a ferramenta definitiva para documentos que vão ser lidos, relidos, revisados e anotados por várias pessoas. A lógica aqui é toda sobre o processo de trabalho em equipe. Esse espaço todo entre as linhas é, na verdade, um convite para anotações, para comentários, para edições, facilita demais a colaboração. A desvantagem óbvia é o tamanho do documento, que fica bem longo e pouco prático para ser a versão final. E isso define perfeitamente onde o espaçamento duplo realmente brilha. Em alguns contextos profissionais, como manuscritos para publicação, teses de doutorado e até documentos legais, ele não é só útil, não. Muitas vezes ele é obrigatório. Certo. Então, a gente viu 4 ferramentas diferentes. Mas como saber qual delas usar em cada situação? A grande chave aqui é entender que cada documento tem um objetivo, um trabalho diferente a ser feito. Quando a gente olha para todos eles juntos, um padrão fica bem claro. A gente começa com a densidade máxima lá nos rascunhos, passa pelo equilíbrio do dia a dia, depois aumenta a clareza para trabalhos mais sérios e termina com o máximo de espaço para colaboração. É quase uma escala de intenção, percebe? No final das contas, a grande lição é esta. Não existe um espaçamento perfeito que sirva para tudo. O que existe é o espaçamento mais apropriado para o objetivo daquele documento, para quem vai ler e para o formato em que ele será apresentado. Resumindo, o contexto é tudo. Então, a pergunta que fica é, agora, com esse conhecimento em mãos, como é que os próximos documentos vão respirar para garantir que a mensagem chegue do outro lado com muito mais clareza?